Bem-vindos! Eu sou a Bianca. Eu sou a Jéssica. E esse é mais um episódio do Pode Informar. No episódio de hoje a gente vai explorar aí um tema bem delicado, que é se a gente já pensou em desistir alguma vez. Eu acho que acaba que em algum momento esse pensamento passa pela nossa cabeça. Esse questionamento também, né? Muitas vezes quando a gente passa por algumas dificuldades que nos faz questionar, será que vale a pena ou não estar aqui? Então, em algum momento, eu acredito que uma grande maioria dos estrangeiros, né, dos estudantes, já pensaram em algum momento em desistir. Dúvida. E no episódio de hoje a gente tem uma convidada para debater sobre esse tema, que é a nossa amiga, que já passou aqui no podcast alguma vez por aí, que é Thaís. Bem-vinda. Obrigada, novamente. sempre bom estar de volta. Falando sobre esse tema tão delicado, né? Sim. Bom, então vamos começar, né? E aí, vocês já pensaram em desistir alguma vez? Quem vai começar contando? Bom, eu falando... A nossa convidada primeiro. Sim, convidada, né? Babados fortes. Então, que eu me lembro ano passado, não pensei, mas foi justamente pela questão que eu já fiz um ano online, né? Então, eu já sabia que seria muito difícil e tal. Então, a questão da faculdade, não. Eu acho que eu senti o peso da faculdade, sim, quando eu fiz a final de histologia, reprovei, e com isso eu fiquei um ano parada, só estudando para essa final. Sim. E já tinha perdido uma data, né? Porque você tem 3 datas para fazer, eu já tinha perdido uma que eu tinha reprovado, então eu fiquei um ano estudando só para a final de histo. Então eu senti o peso, mas pensar em desistir não, porque obviamente todo mundo sabe que é muito difícil. Porém, esse ano sim. Esse ano foi um ano muito diferente, porque eu acho que às vezes a gente comete o erro de achar que a gente chegou num ponto de estabilidade morando fora. Sim. Mas essa estabilidade, na verdade, eu acho que nunca vai existir. A conclusão que eu cheguei é essa. Porque todo dia a gente tem que matar um leão aqui. Então, todo dia vai existir dificuldades novas, né? E é super normal. E eu acho que esse ano eu voltei sentindo, não, minha casa, né? A Argentina é meu lar, mas não é bem assim, né? Você vai voltar, você vai estar sozinha ainda. Você vai ter amizades, mas as amizades não foram ainda sedimentadas, então é um período de adaptação tanto das pessoas como para você mesmo. Então teve muitos momentos delicados, né, que eu pensei em desistir sim, porque na verdade é uma somatória, né. Primeiro junta a dificuldade com a faculdade, né, que é começar a cursar e reprovar o parcial que você estudou muito, se dedicou muito. Muito frustrante, Muito frustrante, sim. E às vezes acontece alguma coisa, né, uma situação X, e seu psicológico já não está abalado, então você vê aquilo de uma forma muito pior. Então eu acho que isso que foi o que aconteceu comigo. E nada, eu acho que também a seleção de amizades também, eu acho que isso influencia muito, tem um papel assim, base, porque... Por isso que eu acho que as meninas frisam tanto falando sobre cuidado e saber escolher com quem você anda, porque serão a sua base, será a sua família aqui. Então, saber mesmo quem você está selecionando para ter essa convivência, porque serão energias que você vai estar absorvendo ali, são pensamentos que você absorve. Sim. E comportamentos. O ser humano, ele é muito de projetar um comportamento, a gente sempre vai fazer isso, a gente é involuntário, você vai fazer o que os outros fazem também. Então, acaba que isso tem um peso que você vai sair do seu controle em um certo momento, né? E se desvencilhar disso é muito difícil, porque acaba que todo mundo, né, quando chega aqui, cria um vínculo de amizades, é normal, você se fecha aquele vínculo, e aí tudo que acontece naquela situação ali, aquilo ali já parece que projetou em toda a dimensão da sua vida. Não é igual no Brasil que você brigou com um amigo, depois faz as pazes, fica tudo bem. Não, aqui não. Aqui parece que isso já desestruturou totalmente, desestabiliza muito, é muito mais difícil, é muito pior. E na questão também, porque muitas vezes, assim, o fato de estar no Brasil, muitas vezes a gente está perto da nossa família, então, assim, se brigou com um amigo, a gente tem a nossa base. Sim. Né? E aqui não. Então, acho, assim, um dos pontos que, nesses momentos que você pensou em desistir, também tem muito a ver com a saudade. Porque muitas vezes, né, a saudade é o fato de querer continuar no objetivo, se formar em medicina, continuar o curso de medicina, sim. Talvez não desistir disso, mas desistir de estar aqui nesse momento e ir lá, sabe? Sim. E poder ir lá, passar um tempo com a família, tentar, sabe, refrescar um pouco a mente e voltar. Sim. Talvez, assim, tenha um pouco a ver, né? Não desistir do seu objetivo, mas desistir ali no momento, largar tudo aqui, ir pra lá, né? Ganhar uma energia, que muitas vezes é o que a gente faz nas férias, né? Se renova pra poder voltar pra essa grande aventura. Uma vez na terapia, eu lembro que eu comentei algo sobre isso né, com o meu psicólogo, sobre como eu sentia que os vínculos aqui, eles se fortaleciam muito mais rápido, ou se fosse
algo ruim, também acontecia isso de uma forma muito avassaladora. Sim. E aí eu lembro que ele falou que é porque quando a gente está no Brasil, a gente tem mais ou menos aí uma base de afeto, que é o afeto da nossa família. Mesmo que a gente não tenha um afeto físico, mas a gente tem uma forma de afeto, né, com a família, seja ela... a mãe cozinhou a comida que a gente gosta, o pai fez tal coisa que a gente gosta. Isso é uma forma de afeto, então a nossa cota aí de afeto, ela se preenche. E aqui não. Então, assim, por isso que as relações aqui, eu sinto que elas são muito mais profundas e têm um peso muito maior na nossa vida aqui do que se a gente estivesse em casa, né, no Brasil. Exatamente. Por isso que aqui muitas vezes dói mais, sabe? Você assim confiar em uma pessoa e acabar te decepcionando, né? Então, às vezes esse peso também acaba sendo maior, né? Então é uma parte, é uma das coisas que a gente já veio a comentar aqui. Infelizmente, com o passar do tempo, você vai selecionando, por mais pesada que seja a palavra, mas é o que vai acontecer, né? Porque você vai querer ao seu redor pessoas que vão estar ali te ajudando a encarar isso, né? Renovando a sua energia, não ao contrário, né? Sugando a sua energia, seu tempo e te colocando para baixo, porque é o que a gente precisa aqui, né? Pessoas que nos ajudem a... Vai cair, vai, porque é isso, faz parte, mas vambora, né? Levantar, aprender e continuar. Não é sempre essa positividade, né? Não é sempre assim. Infelizmente a vida é de altos e baixos, mas é saber tirar, ressignificar, né? É uma das coisas também que a gente toca, ressignificar esses momentos e seguir adiante, porque todo mundo tá aqui, por mais parecido que seja, em busca de um propósito, em busca de um sonho. Então, é isso, continuar. Eu acho que é aquela questão, né, de se perguntar o que eu posso aprender sobre isso. Porque vai acontecer muitas situações aqui que eu acho com todo mundo, que na verdade, no momento você pensar assim, nossa, é uma situação, tipo, você nunca imaginava passar, muito triste, você vai sentir muito pra baixo, mas se perguntar o que eu posso aprender disso. Porque na vida, a graça da vida eu acho que tá nisso, sabe? É que tudo... Por trás de tudo, eu acho que existe uma graça, existe uma coisa boa a se tirar, sabe? E eu acho que é igual a Jéssica estava comentando, né? Às vezes, tipo, sair desse cenário, né? Igual, esse ano eu tive a oportunidade de ir pro Brasil no meio do ano, né? Estar com a minha família, o que foi muito bom. Porém, eu voltei e aí eu senti de novo a solitude não, né, é diferente, a solidão de estar sozinho, né, porque o estrangeiro, uma coisa que todo mundo vai sentir quando chegar aqui, é essa solidão, é um vazio, só que eu já tinha noção dessa solidão, sabia que era um processo normal, porém, gente, é uma coisa que não dá pra explicar, ainda mais que depois que eu voltei no meio do ano, eu tive um processo também de transitório, eu diria, de convivência com algumas pessoas. Então, mais do que nunca, eu me senti muito sozinha. Então, a solidão foi... Eu diria que se eu tivesse desistido esse ano, seria pela solidão. Porque eu me sentia muito sozinha e eu sentia como se o mundo... até porque, como a gente era muito diferente, eu saía de casa, eu não sentia aquela projeção, aquele afeto das pessoas. Então, isso piora muito, mas de uma intensidade que não dá pra descrever. E eu acho que eu consegui me manter mesmo, continuar mesmo, foi pela ideia de que realmente é por um sonho. E esse ano também eu fiquei, tipo, eu comecei a questionar muitas coisas sobre a vida. E eu cheguei à conclusão, eu me questionei porque eu penso assim, os melhores anos da nossa vida, né, da maioria das pessoas que está vindo, vai estar cursando medicina. Então, por que não, além da medicina, ter uma vida boa aqui, criar amizades que vai levar pra vida, sabe? Ou então, conhecer pessoas que vão transitar na sua vida, mas que você só vai deixar em você um amor mesmo e tal. Histórias boas, engraçadas pra contar. E eu fiquei pensando sobre isso. Tipo assim, às vezes, aqui as coisas estavam tão pesadas, tão difíceis esse ano, que eu pensei que não valia a pena, porque a vida em si, a vivência em si, não tinha prazer, porque o prazer da vida é estar em compartilhar com as pessoas. Sim, e qual o sentido você estar num lugar em que você se projeta numa pessoa e se projeta em outra, em outra, em outra, e você vê que tem uma correspondência ali, só que ela é muito momentânea e você sente que você não pode confiar em ninguém. Então, assim, é como se você estivesse num mundo paralelo. Então, a vontade que você tem é de voltar pro mundo real, né? Porque, querendo ou não, no Brasil, você cria relações, o seu vizinho, gente, você vê uma cara vizinha conhecida, assim, que você leva por anos. Sim. Isso, até isso a gente sente saudade. E aqui não tem isso. Então, gera essa sensação de estabilidade.
E eu acho que foi isso que eu mais questionei. Tipo assim, eu acho que realmente medicina é uma área linda, interessante, ok. Mas mais lindo ainda é o que a gente constrói com as pessoas. Eu acho que é isso que no fundo, no final da nossa carreira e da nossa vida, é o que a gente vai levar mesmo, não a profissão. E é isso. Na verdade, é um salto muito grande, né? A partir do momento que você sai do seu país, sai do seu conforto, porque é o conforto, né? Tá no país, mesmo que você não esteja dentro da sua casa, né? Com seus parentes, enfim. Estar no Brasil é confortável, porque tá na sua língua, tá no ambiente que você meio que conhece. Então, sair dali pra uma coisa nova, né? E o novo gera esse medo, essa insegurança, é algo, assim, muito grandioso, né? É grandioso. E porém passa isso, né? Esse medo do que vai acontecer. Será que eu estou no caminho certo? E é uma das coisas que eu puxo, né? Quais foram os momentos que me fez assim desistir? O primeiro momento, primeiro dia que eu cheguei, pra não ser nem o primeiro dia que eu cheguei, né? Pra falar que não, só foi depois, né, de uma semana bater a saudade, não. Porque uma série de acontecimentos que eu já vinha contar aqui, minha mala não chegou, enfim. E aí começou aqueles questionamentos. Será que é pra eu estar aqui mesmo? Será que não foi uma loucura da minha cabeça pensar, né, fazer medicina em outro país? Só um ensaio. Né? Uma a gente coisa começa assim, a achar que tudo são sinais, isso, né? aí eu começava a se pegar, não, é um sinal, outro sinal. Eu cheguei, minha mala não chegou. Vi o hostel que eu ia ficar, não era o que eu estava esperando. Aí já vi assim, nossa, duas já foram, né? Já foram 2 sinais. Sim. E qual vai ser o terceiro? E aí, então eu tava muito aberta daquilo, né? Só procurando os problemas, só olhando os problemas. E assim, não vi a dimensão. Nossa, olha o salto que você deu, sim, sabe? Sem dúvida. Sair de uma cidade pequena, de 10 mil habitantes e tá aqui, vivendo o seu sonho. Porque, como eu sempre falo, uma grande parte, assim, das pessoas aqui teriam a oportunidade de ficar no Brasil, sabe? Teriam uma oportunidade, mas não, escolheu, eu quero ir, eu quero arriscar, eu quero ver como é, sabe? Então, assim, uma dimensão, pra mim, isso já é uma grande vitória. Não tem um termo assim, isso já é uma aprovação muito grande, né? Mas, infelizmente, passa por esses perrengues, a gente fica olhando só o lado negativo e acaba que vem. Não, talvez não é pra ficar aqui. Então, o que foi que me deu força pra continuar? Além de que eu fiquei pensando, por que eu estou, né, em busca de um objetivo, em busca de um sonho de vida, enfim, pra mim, pra minha família. E minha mãe também, minha mãe foi assim, minha base, que no momento que eu tava ali desesperada pra desistir, ela não, segurou, eu tenho certeza que segurou o choro e mostrou assim, não, vai em frente. Isso aí, sabe, você não foi... Faz muita diferença. Faz grande diferença. Porque assim, se ela me falasse naquele momento ali, pegue suas coisas e vem embora, eu não ia pensar. Eu iria, né, porque eu estava vulnerável a isso. Sim. Então assim, a gente agradece, né, por essas pessoas, minha Sem mãe, dúvida. minha família, ajuda bastante, é uma palavra de conforto, olha, você tá aí, você vai conseguir, então, ao mesmo tempo que vem passa pela cabeça desistir, a gente fala assim, não é bem assim, né, se a gente tá aqui, tem um porquê, e a gente vai colhendo esse porquê todos os dias, né, a gente vai vendo que as coisas vão dando certo, caindo, levantando, e assim vai continuando. Óbvio que quando vem as desaprovações na faculdade, porque nem sempre é do jeito que a gente, né, esperava que fosse, na real, vem aquele desespero de, nossa, será que eu estou aqui mesmo? Será que vai dar certo? Mas não, vai dar, porque estar aqui e continuar já é um grande passo, né? Então é isso. Vem esses momentos, às vezes assim, vem. Esse ano até que não, sabe? Eu vim no começo do ano, foi um pouco mais difícil, no sentido assim, eu estava em casa e voltei, bateu muita saudade, eu estava aqui sozinha, ainda em desespero, isso. E essa sensação, tipo assim, vai acontecer o ciclo de novo. O medo, isso, né? O medo de um ciclo se repetir. Sim. E aí, então, bateu aquele desespero mais uma vez, foi a primeira vez, porque assim, a primeira vez que eu cheguei, eu liguei pra minha mãe e não consegui ligar por vídeo, porque pra ver chorando é mais difícil, né? Sim. Então, esse ano eu não aguentei, eu liguei pra ela e aí conversando, eu comecei a chorar, ela chorou também, e aí eu vi, nossa, sabe? Mas eu precisava passar por aquilo também. Até porque um amigo me falou, você tem que para pra pensar, vale a pena estar aqui? É o que você quer? Porque muitas vezes você vive tão ali, tipo, você vai atrás, que não para pra pensar. Então me fez refletir também, estar aqui é o que eu quero? Aqui é o meu lugar? Porque de fato aqui vai ser o nosso lugar por muito tempo. Sim. Vai ser... A realidade, eu acho que é uma realidade que demora
para muita gente de cair a ficha de que a nossa casa, infelizmente, não é mais no Brasil. A nossa casa é aqui, a nossa vida é aqui. Querendo ou não, a gente vai pro Brasil agora de férias. Isso. Então, o Brasil é nossas férias, aqui é a nossa casa, aqui é a nossa vivência, as pessoas com quem a gente escolhe viver, as pessoas com quem a gente consegue compartilhar, a faculdade é a nossa vivência. Então, é uma ficha que demora para cair e que acho que faz parte do processo. Acho que sem dúvida. Eu acho que essa questão da familiar mesmo é uma coisa muito importante, porque, querendo ou não, é uma pessoa que está muito distante, ao mesmo tempo que ela não entende alguns detalhes. Eu acho que é fundamental essa base que a gente tem no exterior, né? E do exterior. E eu não poderia deixar de citar isso também, porque realmente eu acho que sem a minha mãe, sem meu pai, sem a minha irmã, sem sabe, os meus tios, nossa, o meu irmão, nossa, sabe, eu não estaria aqui, porque realmente não é sobre dinheiro, sabe, mas é sobre afeto, é sobre a pessoa te ligar e falar assim, ai, eu limpei a casa pra você chegar, gente. Isso é emoção, né? Sim, eu estou emocionada, porque isso é amor, o significado do amor, eu acho que é isso, sabe? E é justo isso, é viver o sonho com você, sabe? Muitas vezes assim, olha, literalmente vive esse sonho comigo. De, tipo, é numa brincadeira, numa palavra, mas fala assim, não, você vai conseguir, sabe? Sim. Você vai... Então, isso é bacana, né? Faz parte. Eu acho que infelizmente nem todos têm, né, uma base assim familiar, mas ter alguém, né, ter alguém pra estar ali, ó, vamos, você vai conseguir, se não foi agora vai ser, e sem dúvidas assim, para o estrangeiro acaba sendo um peso maior, né, porque a gente lida com muitas questões, não é só as aprovações da faculdade, as aprovações da vida aqui, né, do ambiente em si, então acaba que pesa um pouco mais, né, a gente sente isso. Sim, eu mesma acho que eu entro aí que você citou, Jéssica, que você falou assim, nem tudo é sobre desistir, mas às vezes a gente se questiona se a gente tá no lugar certo. E eu acho que realmente pra mim foi isso. Assim como a Thaís, eu também fiz um ano online, então a minha adaptação com a faculdade, teoricamente, já tinha sido, né? Então, quando eu cheguei aqui no país que eu cheguei o ano passado, realmente para vivenciar a faculdade aí presencialmente e estar em outro país, o meu questionamento não foi se eu estava fazendo o curso certo, se eu estava no lugar certo. O meu questionamento foi basicamente, nossa, vou me adaptar, tenho que me adaptar, tá longe e tudo mais. O ano passado foi muito essa questão, assim, eu fiquei bastante abalada psicologicamente, mas não em questão da faculdade. Em nenhum momento ano passado eu me questionei, nossa, estou aqui porque eu deveria estar aqui? Não. Realmente foi a questão da adaptação que pra mim pesou bastante, mas eu sabia que uma hora eu ia me adaptar, então na minha cabeça eu tinha isso muito fixo. Tá sendo difícil? Tá, mas tem um pensamento que eu levo assim muito pra mim, que é porque eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de mudar de escola, então assim, eu mudei muito de escola. E aí eu sempre tinha na minha cabeça que o primeiro ano de tudo é sempre o mais complicado. Então eu vim pra cá com esse pensamento, o primeiro ano é mais complicado, depois eu pego o jeito. Então eu já vim assim, nesse pensamento. E aí o ano passado foi realmente a questão de adaptação, passei por momentos muito difíceis, mas eu sabia que isso ia passar. Mas esse ano teve um peso diferente, eu acho, aquele negócio de 2 pesos, 2 moedas, assim, né? Sim. Porque teve uma situação que eu passei, que foi a situação que eu achei que eu tinha que... Na verdade, foram 2 momentos. O primeiro momento foi quando eu perdi a autoavaliação de físio e eu achei que eu teria que recursar, nem tinha passado nem pelo primeiro parcial e eu achei que eu ia recursar porque eu tinha perdido essa autoavaliação. No final não precisei nesse momento, mas nesse momento que eu vi que eu tinha perdido a autoavaliação e que tinha sido um erro meu, tinha sido uma falha minha, e aí eu teria que recursar a físio por uma falha minha, um negócio que eu não tinha nem chego ao primeiro parcial. Esse momento eu fiquei muito triste, me abalou muito, porque eu pensei assim, gente, eu realmente vou estar aqui mais um ano, mas foi por um erro meu, uma falta de atenção minha. Então nesse momento eu me questionei de tipo assim, nenhum momento passou pela minha cabeça, nossa, quero voltar, mas passou pela minha cabeça, caramba, eu tô no lugar certo? Era pra eu estar aqui? De tipo assim, eu tô gastando o dinheiro do meu pai e eu tô sendo desatenta com as coisas que eu tô aqui pra fazer isso. Tipo assim, eu tô aqui pela faculdade, e aí eu tô sendo desatenta com
o motivo do que eu estou aqui. Então esse momento pesou muito pra mim, assim, em questão de me questionar se eu tava indo pelo caminho certo, se eu tava só jogando o dinheiro dos meus pais no lixo ou não. Sim. E foi muito, muito difícil essa situação. Mas aí depois eu consegui correr atrás, conversei com o professor, levei aí um atestado e tudo que eu tinha como justificar. E aí não perdi a cursada. E aí depois, no outro parcial, aí sim veio a reprovação, realmente reprovei o parcial. E aí teria que recursar. E aí foi o segundo momento de tipo assim, caramba, tipo... Mais uma vez. Foi tanto sofrimento aquela época, uns meses atrás, de eu achar que eu tinha perdido a cursada. E novamente eu não dei o valor suficiente de... Obviamente eu tinha estudado muito, não digo que, nossa, foi por falta de estudos. Não foi. Mas foi uma frustração de saber que, tipo, eu cheguei tão perto. Sim. E aí, no fim, não ser aquilo que eu queria. E aí, eu fiquei triste de, tipo assim, realmente, gente, eu vou ficar aqui mais um ano, entra naquele peso de, não é só uma reprovação, mas é um ano a mais aqui. É um ano a mais longe, é um ano a mais gastando dinheiro. Então, esses 2 momentos foram bem difíceis pra mim. Eu lembro que quando eu reprovei físio, assim... outra coisa que eu levo muito pra mim é eu aceitar o que eu tô sentindo. Se eu tô triste, eu vou ficar um dia inteiro triste, 2 dias triste, mas remoendo a dor, mas no outro dia eu vou acordar e vou bola pra frente. Passou. Então, eu lembro que esses 2 dias aí que eu tirei pra ficar triste, eu fiquei na fossa. Eu fiquei, assim, realmente na fossa. Eu estou de testemunha. Nossa, eu fiquei muito triste. Então, assim... Foram momentos muito difíceis. Em nenhum momento eu pensei, nossa, vou voltar pro Brasil. Mas eu me questionei se eu estava dando o valor real para aquilo, para a experiência de estar aqui, para a faculdade. Eu estava me questionando que às vezes eu estava colocando o meu foco em outras coisas, em outros âmbitos da vida, sendo que o meu foco aqui é se formar. Eu acho que na terapia o meu psicólogo toca muito nesse ponto. De tipo assim... Obviamente a gente tá aqui para construir relações, para viver experiências, viajar, talvez, conhecer novos lugares aqui dentro da Argentina, conhecer novas pessoas. Mas o meu foco aqui não é esse. O meu foco aqui é me formar em medicina. E aí foi quando caiu a minha ficha que talvez eu tivesse no foco, mas eu tivesse ali com 2 pezinhos em outra coisa, entendeu? Sim. E aí foi bem frustrante, foi um momento assim bem difícil para mim. Nesse âmbito, mas entra naquele negócio de você aceitar que essas coisas acontecem, reprovações acontecem, a gente aceitar, assim como os argentinos aceitam, cada um no seu tempo, como eles sempre falam. De uma maneira não mais leve. E aí, aceitar que essas coisas acontecem, que infelizmente a faculdade a gente não termina em 6 anos. Obviamente, como eu já falei em outro episódio, acontece. Óbvio que acontece a pessoa conseguir terminar em 6 anos. Mas, infelizmente, não vai ser o meu caso e eu tenho que aceitar. E é isso. Mas... E é saber se respeitar, né? Um dos pontos aí que você tocou. Porque às vezes assim, a gente não leva muito bem a situação e acha que tem que estar feliz, tem que estar, né, assim, engolir o choro e viver. Mas não, você precisa chorar, sabe? E é ter amizades também pra te respeitar nesse momento que você tá querendo ficar sozinho. Depois que passa esse período, bora se encontrar, bora rir, bora fazer alguma coisa, mas é saber respeitar também, né? Acho que a gente passa por muitas situações aqui parecidas, né? Sim. E muitas vezes, assim, que eu passava por situações desse nível, eu me questionava, nossa, isso acontece comigo. É aquele momento, né, que a gente fala, não, isso só acontece, por que comigo, né? A gente se questiona, achando que é assim, mas não é. Acontece muito, e é você saber, né, que vão ser coisas que vão passar. Né? Muitas vezes vão passar. E talvez vai ser necessário passar outra vez, mas tudo bem. Vezes, e aí você leva, porque é a vida. Eu acho que também, às vezes a gente se cobra muito e distrações vão existir. E eu acho que todo mundo chega aqui e se distrai em algum momento, normal. Mas é saber dançar conforme a música. Sim. E dizer, tá tudo bem, o ano que vem, né? Vamos ser otimistas, vamos conseguir. Eu acho que é isso. E uma coisa que eu esqueci de falar, que quando a Jéssica estava comentando, eu lembrei, sobre entender quem fica no Brasil. Eu acho que é um ponto importante falar no podcast, porque eu acompanhei algumas pessoas que estavam naquele processo de vir ou de estar pensando em vir. Teve gente que eu conheci que veio pra cá ficar um tempo pra ver como ia ser, enfim. E eu percebi que essas pessoas,
elas analisavam muito, tipo, sobre quem ficava no Brasil. Que muitos, porque querendo ou não, a gente acaba que foca demais na nossa dor. Só que quem fica no Brasil, eu acho que sofre muito, principalmente os pais. E a gente não tem noção disso. É porque eu acho que, por exemplo, quem fica no Brasil, fica um vazio. É o vazio que fica. Eles continuam na mesma rotina, só que a rotina sem a gente. Sim. Então fica um vazio pra eles. Vazio. Pra gente não, a gente tá descobrindo uma nova rotina, uma nova vida, se adaptando. Problemas então, novos. Então, o nosso vazio é um vazio diferente. Sim. Pra eles, eu acho que é muito mais forte, muito mais impactante, realmente. Sim, com certeza. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque eu acho que realmente tudo tem um valor em si, assim, a medicina, e eu acho que a medicina não vale... chega a ser não valer tão a pena, dependendo de quem se deixa no Brasil. Porque eu acho que uma coisa é deixar uma mãe, um pai com a sanidade plena, né? Que a gente sabe que nem está nos amparando e tal. Você vê o sofrimento deles, que é que dói, você vê que eles sofrem de saudade, ou sofrem porque você conta o problema, e às vezes você não tem noção de que, às vezes eles estão sofrendo mais que você que tá aqui. Sim, e às mostram que tá forte, não, né? E eles mas eu acho que é algo que eu pelo menos aprendi bastante esse ano, a filtrar, que nem tudo eu passava pra minha mãe, porque eu sabia que o sofrimento dela lá ia ser muito maior. Muito maior. Eu tô aprendendo isso agora, mas realmente a questão de maturidade, saber realmente como passar as informações e tudo. Isso, porque saber como. Saber o que falar, porque realmente tem coisas que não vai ter como, vai fugir do nosso controle, vão acontecer, mas eu acho que é isso, eu acho que a pessoa que tá pensando em vir, né, e tal, ter essa noção, tipo, será que vale a pena, tipo, deixar essas pessoas aqui? Porque realmente não vão ser 6 anos, né, e é um período muito longo pra se estar morando longe de quem a gente ama, né? Mesmo se fosse 5 ou 6 anos, Sim, é um forma. tempo, né? Que você acaba, uma das coisas que a gente comentou aqui, que acaba, você vai perder momentos um tempo da perdido. família. Sejamos realistas. Não, a gente faz de Perdido tudo. com eles, né? A gente faz de tudo pra quando está junto fazer valer a pena. Sim. Mas o que já aconteceu, os momentos, as festas, os casamentos, os aniversários, a gente perde. Faz parte da escolha, né? Eu acho que se você escolheu aqui, você escolhe sabendo que você vai estar perdendo. Então, realmente você já tem que ter essa noção de que, infelizmente, é um tempo que não volta. Com os nossos pais, com a nossa família, amigos, etc. Algo que me deixou muito frustrada também, nesse tempo que eu fiquei bastante chateada esse ano, bastante triste com a situação da faculdade, foi porque às vezes eu contava a situação da faculdade para um amigo do Brasil e eles não entendiam a dimensão do quanto a gente levava isso aqui. Sim. E isso me deixou um pouco frustrada também, de eu saber que, na verdade não é nem frustrada talvez a palavra, isso talvez tenha caído a minha ficha de que talvez a gente realmente já esteja em realidades um pouco paralelas, um pouco diferentes, sabe, distintas, porque até então, se você vive no Brasil, você ainda tem uma realidade muito parecida com os seus amigos que estão lá, por mais que cada um tenha a sua rotina, é uma realidade parecida, mas quando você tá aqui, além da carga que você aprendeu, a carga que você tá carregando agora de experiência, de maturidade, que eu acho que a gente amadurece muito aqui, na minha opinião, você percebe que algumas amizades, elas realmente vão ficando pra trás, e não é por falta de... Não é porque você quer deixar ela pra trás, é porque as vivências já não se encaixam. Sim. Então, assim, às vezes eu ia contar uma vivência pra um amigo e a pessoa não entendia o peso daquilo, ou então falava como de uma forma muito simples, um problema que pra mim era muito difícil. Obviamente a pessoa não tem o dever de me acolher da forma que eu quero, longe disso. Mas de eu perceber que realmente, às vezes, infelizmente, com o tempo, a distância acontece, o distanciamento acontece. Sim. E é triste, foi uma das coisas também que eu passei agora, voltando pra casa, que eu vi, assim, minhas amizades não são as mesmas. E isso bate meio que desespero, né? Porque eu chegava assim em casa e esse ano minha família acabou sendo tanto o papel de família quanto o papel de amigos, né? Exatamente. E porque assim, às vezes acha que pelo fato de eu estar estudando fora, eu tô tendo uma vida linda, né? Cheio e na de verdade amigos. não é assim. Não sabe, acho que nem imagina, não tem nem a dimensão das coisas que a gente passa aqui, né? Então, assim, bateu aquele desespero de, nossa, vai ser assim, sabe? Eu perdi as amizades e... Acho que eu escuto muito, sabia? As pessoas que vêm pra cá falam isso, eu perdi muitas amizades. Na verdade, não, isso é o amadurecimento da vida mesmo. E as amizades que ficam,
até as amizades que você tem, que tipo, já tem 10 anos que eu tenho essa amizade, você vai mudar. A amizade vai sofrer algum tipo de mudança. Sim. E é super natural. Só que realmente dói. Porque você vem pra cá e você não tem ninguém. Aí você vai pra lá e não tem ninguém. Não, foi algo que eu sofri um pouco quando eu cheguei lá, assim, porque agora nessas férias, né, de fim de ano, porque basicamente as amizades mudaram muito, o meu círculo de amizades. Então, às vezes, por exemplo, eu ia contar, sei lá, o que aconteceu na minha semana. Nada, porque às vezes, tipo, as pessoas com quem eu tenho pra sair estão trabalhando, estão na rotina delas, e as outras pessoas que na época eu saía já não se encaixavam mais ali no momento. Então foi um pouco também difícil, assim, às vezes a minha mãe chegava assim, ou meu pai falava, você não vai sair? E eu falava, tipo, sair com quem? Pra onde? A gente chega meio assim também, né? Onde eu vou? Não tem nada pra fazer aqui. Nossa, tem isso também. Sim. Não, mas isso, sem dúvida, também me deixou abalada, assim, sabe? Eu deixei passar, mas hoje vendo, assim, foi uma das coisas, porque, nossa, vai sair com quem? Já não, a realidade, não tem nem papo, até o papo, a conversa, às vezes, não bate, aquele momento, tipo então... assim, tipo assim, ai, perdão, mas tipo assim, você vai sair, vamos sair, amiga, vamos, mas sai. Aí fica cri. Não tem. Porque como a realidade às vezes é tão diferente, mas é saber respeitar. Eu tenho umas amigas também, assim, muito que, nossa, me apoiam, sabe? Eu não sou de falar frequentemente, sabe? Com amigos, com família, eu não sou muito assim, de estar sempre. Mas todos os momentos que a gente se vê, ou às vezes assim, baixa uma saudade, eu mando uma mensagem e ajuda muito, né? Isso dá um gás de, nossa, eu vou estar aqui. Mesmo de longe, eu estou aqui, né? Tô torcendo por você. E isso que é bacana. E agora voltando, assim, o momento que nos fez desistir, né? Que passou isso na nossa cabeça. Sim. E o que foi pra vocês que fez ficar, sabe? O que motiva vocês hoje, assim, fala, nossa, eu tô aqui por isso. Eu acho que pra mim tem 2 pontos que pesam bastante. Eu vejo o quanto meus pais confiam em mim, sabe? O quanto eles apostam que eu realmente tenho a capacidade de estar aqui, o quanto eu realmente... Eles confiam muito na minha capacidade. E acho que às vezes eles confiam mais do que eu mesma. Então acho que isso tem um peso muito forte pra mim. Porque eu lembro que, por exemplo, teve uma prova que fui fazer esse ano e eu tava com muito medo. E aí eu falei pra minha mãe, eu indo pra prova, eu falei, mãe, tô indo pra prova, fazer a prova, mas eu não sei se eu vou conseguir aprovar dessa vez. E a minha mãe só me mandou assim, se não for essa, vai ser a próxima. E é isso. E não é a próxima, tipo, a próxima data, mas é a próxima vez que eu tentar, sempre vai ter uma próxima. Então a minha mãe só mandou isso. Se não for essa, vai ser a próxima. E eu percebi que eles realmente confiam em mim. Sim. E aí acho que isso me dá muita força aqui. O quanto a minha família, num geral, assim, eles apostam que eu vou conseguir, eles veem que isso aqui também era o meu sonho, estudar medicina, e eu vejo, às vezes, é tão bonitinho, às vezes eu sinto orgulho, sabe, que eles sentem, e eu acho isso uma sensação muito gostosa. Então, eu acho que isso me impulsiona, assim, de ver o quanto a minha família me olha com esses olhos de carinho, por eu estar aqui, por eu estar atrás do meu sonho, e aí eu acolho isso, sabe, de uma forma... com muito carinho, assim, pego esses pequenos momentos, essas pequenas palavras, assim, e acho que isso me dá um gás mesmo. Quando eu reprovei físio e eu conversei com a minha mãe e com meu pai, e a minha mãe só falou assim, mas aí quando você pode tentar de novo? E eu falei, não, mãe, agora é só ano que vem. Aí ela, bom, é triste, mas é isso. Então, é aceitar, né? E aí acho que obviamente, pra eles também entendem que é um ano a mais que eu tô longe, mas eles acolhem e acho isso muito gostoso, assim, porque eles não me julgam, eles sabem que eu tô atrás, eles sabem que eu não tô aqui, que eu não tô aqui repetindo o ano porque, nossa, eu não estudei ou qualquer coisa assim. Então eu sinto a confiança deles e isso me dá um gás muito forte. Sim, e eu acho que a minha resposta é a mesma também, que seria minha família. Porque é realmente isso, eu sinto isso esse ano mais do que nunca, porque foi esse ano que eu pensei em algumas vezes desistir, né? Então eu via muito isso na minha mãe e no meu pai, que é questão de, tipo assim, acreditar em mim, né? Porque esse ano eu questionei tudo em mim eu questionei. E minha mãe, principalmente, ela me liga, ela tem esse carinho e o tempo também, né, de poder me ligar e tal. Então, muitas vezes eu ligava pra ela desanimada e gente, não dá pra explicar, mas tipo assim, como
que eles acreditam na gente, Sim. Eu me sinto assim, tão incapaz pelas minhas próprias forças, mas quando eu vejo, sabe, a projeção que eles põem em mim, eu me sinto muito mais forte. E também eu acredito muito em Deus, sabe, que realmente existem, que eles estão orando pela gente e tal. Então eu sinto, esse episódio é um episódio de olhos cheios, de muita mas emoção. eu sinto isso, muito mesmo. Eu lembro que aconteceu várias situações, mas uma, por exemplo, foi que eu tinha que fazer uma coisa aqui, uma situação X aqui, e era uma decisão muito importante. E aí eu lembro que eu contei pra minha mãe e falei assim, mãe, mas eu tô com medo. Aí ela falou assim, falou só assim, você está pronta. Aí eu falei assim, a vida aqui é assim, você, tem momentos que você vai levantar, você vai sentir muito incapaz, você vai falar assim, eu não vou conseguir, mas você põe a armadura e fala, não, eu vou, e vai, na coragem mesmo, sabe? E peguei um impulso e no final deu certo, mas é porque realmente é eles acreditarem em mim. E eu fico imaginando assim, que sem eles, jamais eu vou conseguir. Eu vou ser médica, eu sempre brinco com a minha mãe, eu vou ser médica, mas não vai ser 100% médica. Vou dividir meus diplomas com eles, tenho certeza disso. Sem dúvida, falando um pouco mais, né, do mesmo, mas é porque é uma das coisas, a família é a base, né, não importa, é mãe, pai, é irmão, é tio, qualquer palavra, eu acho que eles não imaginam, até um recado para quem está nos escutando. Sim. Não imaginam o quanto que ajuda, sabe? Uma palavra de força, né? Às vezes a gente não pode abraçar, assim, fisicamente, a gente não pode ter esse abraço, mas em pequenos gestos já nos dá uma força mas tão grande. Então, sem dúvidas, assim, minha família, minha mãe, eu tenho como uma referência, às vezes, assim, eu tô triste, penso, tem uma mulher, sabe, incrível, que acredita em mim. Tem meus irmãos também. E ano passado eu passei, né, por esse processo de quase de pensar em desistir, enfim. Mas esse ano, uma das coisas, assim, que não me faz desistir, que vira e mexe eu penso, é a forma que, mesmo sem falar em palavras, mas a forma que meus irmãos, que minha família me olha diferente hoje em dia, sabe? Nossa, com admiração. Já tirando dúvidas. Então, assim, nossa, de um jeito que eu não consegui nem descrever. É como se assim, eu saí uma menina, sabe? Eu saí e cheguei com outros olhares. Sim. Me olham assim de uma maneira diferente. E pelo processo que eu passei, sabe? Sim. Pelo processo que passei. Não importa muito se o curso que eu estou aqui fazendo é o processo de escolha. Eu escolhi estar aqui, sabe? Eu abdiquei de coisas lá, de muitas coisas lá para poder estar aqui. Então é um olhar diferente. Então às vezes assim eu penso e já falo, não, nossa, olha onde estou. E uma das coisas que meu irmão mais velho ele sempre fala e às vezes me incomodava você que sabe, né? Ele fala assim, tudo que eu pergunto a ele, você que sabe. E às vezes a gente fica chateado que a gente pergunta para ter um conselho, né? Mas é muito isso também, é a gente que sabe mesmo. Exatamente. Estamos aqui, é nós que a escolha foi nós que fizemos essas escolhas, né? Então assim, é a gente que sabe todo momento, né? O peso de estar aqui, a escolha de estar aqui, mas escolhemos isso. Então é levar, né? Eu sinto que agora realmente a minha família também me olha assim com outros olhos. Talvez eles começaram também a respeitar mais a minha opinião, porque eles veem que agora realmente eu sinto exatamente a mesma coisa. Parece que eu saí uma menina e realmente voltei com uma mulher, assim. Eles me olham como uma mulher. E isso é muito interessante, porque a gente aprendeu a fazer. Obviamente, não que no Brasil a gente não tivesse isso, mas a gente aqui é a gente por a gente mesmo. Então, de qualquer forma, a gente aprendeu a fazer as nossas escolhas. Inclusive de estar longe deles para fazer um curso que a gente quer. Então, tem até uma tia minha, toda vez que eu vou pra casa agora, ela fica, olha, a minha sobrinha, tão pequenininha, mas tão corajosa. Mostra que ela. A gente vai tremendo, as mulheres tremendo, a gente vai, né? Indo fazendo as provas sem marcar, meu filho. Uma empurrando a outra.
picando, mas estamos indo. É igual bioquímica, você lembra, amiga? Não vou. Vamos. Você Você vai. E assim a gente vai. É. E é sobre isso também, né? Sim. De tá, não, vai, não. Ninguém pegue pela mão assim, bora, eu vou com você. Bora ser humilhada juntos, É. ó, provar juntos. Não, aqui a gente brinca, né? Que todo dia é uma humilhação. Tem a humilhação do dia, porque a vida do estrangeiro, ela não é fácil. Quando a gente Não. passa, a do dia já foi. Então já fica tranquila, só o próximo agora. E é literalmente isso. Acontece alguma coisa, eu mando mensagem pra elas. Aconteceu isso. A humilhação do dia está paga. Bom, pessoal, acho que a gente fica por aqui. A gente contou um pouquinho sobre esse momento que acho que em algum momento acontece na vida de todo estudante estrangeiro. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a nossa convidada. Prazer. Volte Falo mais demais. vezes, tá? Com certeza. E até a próxima. Nos sigam nas isso. redes sociais. Pode informar. Pode informar. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E é isso. Tchau, tchau. Nos vemos. Beijinhos.